Senhoras e senhores, o palco do processo penal não é um teatro de vencedores e vencidos. É um templo onde se encena a dor, onde cada palavra é um bisturi. Mas o fardo não pesa apenas sobre os ombros do réu. Também recai sobre o julgador, que ao pronunciar a sentença não apenas ergue a mão da justiça, mas também carrega o peso da dúvida, da insuficiência e da própria humanidade. Porque não há toga que proteja o juiz da angústia de não saber tudo, de decidir sem ter visto o coração, de condenar sem ter ouvido o último silêncio. Julgar é ferir com o verbo, sabendo que às vezes o corte é mais profundo do que se poderia imaginar. É escolher entre sombras uma forma da verdade, sabendo que a luz plena talvez jamais esteja ao alcance. A sombra sempre estará lá. E é por isso que entre o fardo e a redenção, toda sentença é também um espelho, onde o juiz encontra refletido não apenas o acusado, mas a sua própria humanidade. E é nesse espelho que vemos, de repente, o reflexo da fera. O delinquente me repugna, confessa Carnelutti, mas o encarcerado me comove. Eu também vi homens transformados em feras, vi os olhos em chamas, vi o instinto sobrepujar o juízo, mas vi também, no instante em que se ouve o clique da algema, a fera se tornar homem, o mesmo homem que eu, com sua miséria e com a sua luz, com seu medo e com a súplica escondida no olhar. E então compreendemos a função do advogado, não o herói, não o inquisidor, mas o companheiro do latim compane, aquele que parte o pão com o outro, solitário em seu mistério, e aquele que se senta ao lado sobre o último degrau da escada, aquele que divide o peso do veredito, e com ele a solidão do réu, culpado ou inocente, não para absolver a culpa, mas para impedir que algo de humano seja esquecido dentro da punição. Mas mesmo com essa presença, o advogado precisa postular, precisa pedir o que o direito já deveria garantir. Fere porque implorar por justiça é como pedir permissão para respirar. E mesmo assim pedimos, porque entre todas as misérias do processo penal, a pior delas é de quem perde a esperança de ser ao menos ouvido. O espírito do homem não cabe nos autos, mas como pedir justiça sem conhecer o espírito? E conhecer o espírito de alguém não é ver sua ficha criminal, é entender sua história, não em ordem cronológica, mas como um fio de dor, perda, silêncio, resistência. Os delinquentes, diz Carnelutti, têm a alma fechada. Eles pedem amor com os olhos e revidam com a desconfiança. E é preciso ver o homem por trás da fera e acreditar que até o mais baixo degrau da escada ainda toca os céus. Da penitenciária ao paraíso, e o juiz que julga deveria conhecer não só o direito, mas também os homens, santos e canalhas, porque no espírito humano há partes ocultas. Basta que o canalha se envergonhe para virar santo. Basta que um santo se vanglorie para perder sua santidade. Não se iludam. O inferno e o paraíso às vezes compartilham o mesmo corredor. E o maior erro, o mais terrível erro, é acreditar que quem está atrás das grades está amaldiçoado. O advogado não é o herói, é o companheiro de estrada. E o que desce até o fundo do abismo, e mesmo entre sombras e gritos, ainda carrega a tocha da dignidade humana. Carnelutti não escreveu apenas sobre o processo penal. Escreveu sobre todos nós, sobre o bem que se esconde no horror e sobre a justiça que às vezes começa com um gesto de compaixão. Direito é técnica, mas também é alma. E se isso te comove, te convido a nos acompanhar.